Olá pessoal, agora vamos criar um novo projeto no Arduino, chamado Projeto Dimmer. O projeto Dimmer, nada mais é do que um controle de LED através do potenciômetro. Nós já fizemos um projeto desse anteriormente, só que dessa vez vamos usar, um conceito importantíssimo na eletrônica, que é o famoso PWM. O PWM é um pulso, uma modulação de largura por pulso, ou seja, utilizando bases de tempo, conseguimos ligar e desligar uma porta, pode ser uma porta do Arduino, tão rapidamente que para nossos olhos parece estar sempre ligado. E o que muda é a intensidade com a qual essa porta está ligada. Então, um dimmer nada mais é do que um controle de LED, que pisque mais rápido ou mais devagar, conforme os parâmetros de um potenciômetro. Então, para isso, a gente vai vamos usar aqui o nosso Arduino, certo? Vamos também precisar de um LED, vamos precisar também de um resistor. O valor da resistência vai ser de 300 ohms, então vamos alterar aqui para 300 ohms, e vamos precisar também de um potenciômetro. Esse potenciômetro, quando a gente pega dentro do simulador, ele vem com 250k ohms. Vamos precisar apenas de 10k ohms no valor do potenciômetro, certo? Da resistência dele. Muito bem, feito isso, para poder a gente configurar, criar o nosso projeto, montar, a gente vai precisar da placa de ensaio. Então, a gente vai pegar aqui uma placa de ensaio e vamos colocar nesta posição. Para poder facilitar a montagem do nosso circuito com a placa de ensaio, a gente vai clicar na placa Arduino, vamos girar ela, aqui no botão girar, para que o cabo USB fique virado para a direita, certo? Muito bem. Feito isso, agora a gente vai pegar o nosso LED, vamos colocar o nosso LED aqui na posição 13 e 14 da letra J, ok? Vamos pegar o nosso resistor e colocar aqui no terminal, do anodo do LED. Observe que a gente está fazendo a ligação aqui dessa linha para aqui, porque aqui a gente tem uma divisão da placa de ensaio. E aí, esse resistor, esse aqui, pino do resistor, nós vamos ligar ele na porta 11 do Arduino. Então, a gente vai adicionar alguns pontinhos aqui, clica, adicionar um pontinho aqui, adicionar mais um pontinho aqui. Observe que eu estou seguindo a linha guia azul, essa linha aqui, e vamos colocar aqui. Muito bem, feito isso, vamos alterar a cor do LED para vermelho, a cor do fio do LED para vermelho, e definimos lá o LED para o pino 11 digital da nossa placa Arduino. Muito bem. Agora a gente vai pegar aqui a perna do catodo do LED e fazer a ligação dele para o positivo da placa de ensaio. Então a gente vai clicar aqui, vamos adicionar um pontinho aqui, vamos adicionar um outro pontinho aqui e vamos colocar nesta posição aqui. E aí vamos alterar a cor para preto, ok? Para indicar que é o negativo. Muito bem, agora vamos pegar o nosso potenciômetro e vamos ligar aqui o nosso potenciômetro nas posições 21, 22 e 23 da letra J, da nossa placa de ensaio. Agora a gente vai pegar aqui o terminal 1, que é o fiozinho, o pino do terminal do potenciômetro. A gente vai adicionar dessa maneira. Observe que eu deixo sempre uma separação aqui, E aí a gente vai colocar esse fiozinho aqui, na corrente positiva da placa de ensaio. Vamos alterar a cor desse fio para vermelho. Muito bom. O sinal, vamos pegar a nossa placa de ensaio e trazer um pouquinho mais para cá, até para ficar melhor para conectar, ok? E vamos ajustar essa posição desse fio para ficar alinhado. Muito bom. O limpador aqui, que no caso é o sinal, onde a gente vai conseguir controlar o potenciômetro e a intensidade do brilho do LED, a gente vai clicar aqui na letra F, F22 do nosso limpador, do potenciômetros, e vamos adicionar esse fio na posição A0 do nosso Arduino, que no caso é um pino analógico, certo? Vamos alterar a cor desse pino para amarelo. É ele que vai fazer
o controle da leitura, né, analógica para a intensidade do LED. E aí sobra agora o terminal 2 do potenciômetro. Vamos adicionar mais um fiozinho. Vamos adicionar por aqui. E aí a gente vai colocar no negativo, ok? Aqui no negativo da nossa placa de ensaio. Vamos alterar a cor para preto e observe como ficou as ligações. Agora, a gente precisa fazer essas ligações, né, no 5 volts GND da placa do Arduino para poder fechar o circuito. Então, eu sei que os 5 volts do meu Arduino ele está ligado aqui na faixa negativa para poder fechar o circuito. E aí eu vou alterar a cor desse fio, como ele é positivo, corrente positiva, para vermelho. Ok? E aí eu vou pegar o outro fiozinho, que é o GND, e ligar aqui na linha positiva da minha placa de ensaio. Então, vou ligar aqui e vou alterar a cor do fio, como ele é GND, para preto. Ok? Então, estou passando a corrente positiva do Arduino para a posição negativa da placa de ensaio. Né? Pode parecer um pouco estranho no início, mas vocês vão entender que vai fechar o circuito. Tá? E aqui o negativo para o positivo da placa de ensaio. Esse negativo eu vou ligar no terminal 1 do potenciômetro, certo? O analógico vou ligar no limpador do potenciômetro e o positivo no terminal 2 do potenciômetro. Conectei o pino 11 digital do Arduino ao terminal do resistor, que vai passar para o anodo do LED, e quando ele encontrar aqui o sinal positivo, né, o sinal negativo, desculpa, ele vai fechar a corrente e vai acender o LED. Muito bem. Feito isso, agora vamos colocar o nosso circuito um pouco mais centralizado. E aí a gente vai alterar aqui o nome do projeto, né, para Projeto Dimmer. Muito bom. Vamos clicar em código, vamos alterar aqui o modo de edição para texto, vamos apagar toda essa programação e vamos iniciar a programação do nosso projeto. Vamos criar algumas variáveis, né, para poder a gente controlar esse LED com o potenciômetro. Na aula anterior, nós não usamos nenhum PWM, a gente usou o valor do potenciômetro, né, usando a leitura analógica, o Analog Read. Dessa vez, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Primeiro, vamos criar as variáveis constante inteira para configurar o pino do potenciômetro. Certo? O pino do potenciômetro, a gente sabe que está ligado no A0 aqui da nossa placa Arduino. Então, a gente vai colocar A0. Muito bem. Agora, precisamos criar mais uma variável do tipo constante inteira para definir a posição do LED. A posição do LED, a gente sabe que o nosso pino aqui, anodo do LED, está conectado no pino 11 digital do Arduino. Então, vou colocar 11 aqui. Muito bem. Definimos o pino do potenciômetro, definimos o pino do LED. Ok. Agora, a gente vai criar uma variável do tipo inteira para fazer a leitura, né, do valor do potenciômetro. Esse valor do potenciômetro, como a gente já viu no projeto anterior, ele sempre começa com 0. E também vamos criar agora uma outra variável chamada, do tipo inteira, chamada PWM. PWM igual a 0 também. Ele começa com valor 0. Como eu disse anteriormente, o PWM, né, é uma sigla Pulse Width Modulation, ou seja, modulação por largura de pulso. Né? Ele é um conceito importantíssimo na eletrônica que vai fazer com que o LED pisque mais rápido ou mais devagar, conforme os parâmetros do valor do potenciômetro que a gente vai definir. Certo? Por isso a gente usa aqui a sigla PWM. A gente poderia colocar um outro nome para a variável, mas para fins didáticos, para a gente entender o conceito, a gente vai colocar PWM. Muito bem. Agora a gente vai definir aqui dentro do setup, né, void setup,
o modo do pino, né, o modo do nosso LED como saída. Então, a gente vai pegar aqui o nosso LED, que está, colocar um parênteses aqui, LED, vamos colocar ele como saída, certo? Muito bem. Agora, vamos fechar nossa chave. Observe que nós definimos o LED como saída, ou seja, é ele que vai acender e apagar ou piscar. E aí, agora vamos colocar a repetição, né? A função de repetição. Configurar, né? O void loop. Esse void loop, a gente precisa pegar o valor do potenciômetro. O valor do potenciômetro vai ser igual a leitura analógica, ou seja, conforme eu girar aqui a posição do potenciômetro, ele vai alterar aqui o valor do nosso pino a zero. Então, eu vou colocar analog read, e aí eu pego o pino do potenciômetro, certo? Então, conforme eu girar o pino do potenciômetro, ele vai indicar aqui no pino a zero e o valor do potenciômetro ele vai ser alterado de 0 a tal valor. E aí agora a gente vai definir o nosso PWM, né, a nossa variável, para ela fazer um mapeamento desse valor do potenciômetro. Então a gente vai colocar map, abre parênteses, e aí a gente vai colocar a variável valor do potenciômetro, que começa com 0. Aí a gente vai colocar 0, e aí a gente vai definir o valor máximo, que vai de 0 a 1023, em valores analógicos. Então a gente vai colocar 0 a 1023, e aqui a gente vai fazer a leitura digital do nosso Arduino. Nos pinos digitais, a leitura vai de 0 a 255. Então aqui vai ser o valor do nosso potenciômetro, ou seja, o giro dele, da esquerda para a direita, que vai de 0 a 1023, e aí vai influenciar no pino analógico. E o 0 a 255 vai ser a intensidade do brilho, né, na nossa porta digital aqui do Arduino, a porta 11, ok? Muito bem. Feito isso, a gente vai fechar aqui o nosso parênteses, colocar ponto e vírgula, e aí agora a gente vai fazer uma leitura, a gente vai fazer uma escrita na posição do analog write, ou seja, do nosso pino mais 0 aqui. Para fazer isso, a gente vai usar a função analog write. Vamos pegar o nosso LED e ele vai piscar conforme a modulação da largura do PWM, ou seja, conforme o giro do potenciômetro. Então, a gente vai colocar aqui PWM. Muito bem. Aí, eu vou fechar aqui a minha chave e observe como ficou o código. Recapitulando, nós definimos aqui 4 variáveis, uma para configurar a posição do pino do potenciômetro, que está ligado no A0, nós temos o positivo e o negativo do potenciômetros. Definimos aqui a posição do LED na placa Arduino, que é o pino 11 digital. Criamos uma variável para definir o valor do potenciômetro, que ele começa com 0, e o PWM, que é a modulação. Conforme eu vou girando o potenciômetro, ele vai acender e apagar, ou piscar. Definimos aqui no void setup, nós colocamos o LED como saída, e dentro do loop, a gente vai fazer a leitura analógica, né, do valor do potenciômetro através do pino do potenciômetro, através do A0. E aí, como foi dito anteriormente, né, os pinos analógicos ele tem uma leitura que vai de 0 a 1023, usando a modulação de largura de pulso, o PWM. Então, todos esses pinos aqui vai de 0 a 1023, e os pinos digitais ele vai de 0 a 255, para poder acender ou apagar o LED. Muito bem, agora vamos ver se está tudo certo. Se estiver tudo certo, a gente vai ter um controle aqui do nosso LED com o giro do potenciômetro. Vamos iniciar a simulação e observe que eu vou girar. E aí, conforme eu giro, observe que eu tenho aqui o brilho do nosso LED. Vou girar um pouquinho mais, vou girar, vou girar. Então, ó, observe que ele está
aceso, aqui ele está desligado. Aqui ele está aceso bem fraquinho, aqui ele acende mais, um pouco com mais intensidade, ou seja, eu consigo controlar a intensidade do nosso LED através da leitura analógica. Se eu alterar a cor do nosso LED, colocar aqui a cor branco, vamos ver se a gente consegue ter uma diferença. Então, eu vou iniciar a simulação. Observe que ele já começa bem aceso, né, porque o pino do potenciômetro está para cá. Vou diminuir aqui o valor. E observe que conforme eu estou girando o potenciômetro, ele vai apagando aos poucos. Se eu colocar no zero, ele está totalmente desligado. Se eu colocar aqui no meio, ó, ele vai, conforme eu estou girando, eu consigo ver a intensidade da luz do LED. Ok? Vocês podem fazer esse projeto e mudar o componente. Em vez de a gente colocar um LED, colocar, por exemplo, um motor, para poder ver se ele vai diminuir a velocidade, se vai aumentar. Então fica aí como dica para vocês. É isso, pessoal.